Nesta manhã receber todos vocês, última reunião, última das nossas assembleias, tem sido uma bênção até o momento, dividir esse momento com todos vocês. Nós vamos começar com uma palavra de oração. Pastor Lourival, pastor da cidade de Nova, em Manaus, há 19 anos no ministério, vai nos conduzir ao Senhor nessa petição. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã que nos concede, de estarmos aqui neste local de adoração ao Senhor, e tudo que vamos fazer aqui seja unicamente para o louvor da Tua glória. Nos dá sabedoria e discernimento para que possamos fazer sempre o melhor para o Senhor e que daqui possa sair a diretoria que vai representar-nos em nosso país e assim juntos possamos fazer sempre aquilo que vem exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. Suplicamos desde já também pela direção dessa programação, pela eleição e também pelo preletor, Pai, que vai trazer o recado da Tua palavra, que nós possamos ser alimentados e sairmos daqui edificados com a mesma. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer uma leitura na Sagrada Escritura. Eu peço que os irmãos abram na primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 13. Pastor Geraldo Cruz vai nos conduzir nessa leitura. Pastor Geraldo, por mais de 20 anos, tem servido ao Senhor no ministério, 21 anos na Colômbia, 33 de ministério pastoral, e agora pastoreia Nova Jaguaribara. Que dava para pendurar ele. Bom dia. 1 Timóteo 2, 1 ao 13, a palavra do Senhor diz o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo que faças orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida sossegada, quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade, em Cristo não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem contenda, que do mesmo modo as mulheres ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que façam profissão de servir a Deus com boas obras. As mulheres aprendam em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para louvar o Senhor com duas canções. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar o Vos prostrai e depois firmai-vos em Cristo. Passo a infinito
podeis assentar, amados. Irmãos, vai passar no lugar de vocês essa folha aqui. Vocês já assinaram uma. E essa aqui é muito importante ser assinada, porque é essa que vai para o cartório, para dar posse diante das leis da nova diretoria. Então, os irmãos, por favor, não saiam daqui sem antes assinar essa documentação. Nós vamos ouvir essa semana o pastor José Bezerra. Eu quero convidá-lo para chegar aqui à frente. O pastor José Bezerra está no ministério há mais de 40 anos e hoje servindo ao Senhor na primeira igreja batista regular de Cubatão, São Paulo. Ele é casado com a irmã Maria Donizete, pai de 3 filhos e 5 netos. Uma alegria, pastor, de receber. Vamos fazer uma oração por esse servo do Senhor, pedindo a graça de Deus para a palavra. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, nesta manhã. Agradecemos por esse bom lugar, por esse momento de comunhão que o Senhor tem nos preparado nesses dias. E é com muita alegria, Pai, que nós recebemos o teu servo para ouvir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que o Senhor dê a ele capacidade espiritual, clareza de ideias, poder do Espírito Santo. E a nós, Senhor, prepara o nosso coração como campo fértil para receber a santa semente. Te pedimos isso no nome do Senhor Jesus para a tua glória. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, meus amados irmãos. Era o ano de 1980. Eu estava cursando o Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba, e eu pedi para os professores: eu quero ir para a associação em São Paulo. Se eu vou servir ao Senhor nessa região, eu quero conhecer meus colegas de batalha. E lá eu encontrei os meus heróis. Já tinha uma legião deles do Nordeste, cresci ali no Cariri, dos 10 aos 18 anos. Lá estava o jovem, o seu olímpico. Atrasaram tudo, e quando passaram a palavra para ele, ele disse: meus irmãos, eu preparei para pregar 1 hora, eu vou pregar 1 hora. Nós estávamos com fome, já tinha passado da hora, mas ele pregou a Renato Volpe e uma legião de homens e mulheres de Deus que me inspiraram. E desde lá, ao longo dos anos, eu tenho conhecido homens e mulheres que têm construído a história de nosso país. Eu sou muito grato a Deus pela herança de fé, pelos valores que nós cremos, defendemos e vivemos para a glória do nosso Deus. Então, a minha missão é trabalhar a questão sobre liderança, caminhos de uma igreja saudável. Deus te chama para ser um cooperador com Ele na edificação da igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Tem missão mais séria, de maior responsabilidade do que essa? Eu não conheço. Então, meus amados irmãos, qual o seu maior sonho? Que motiva o seu viver? Qual o seu propósito de vida? Quando a conta final chegar, o que você espera como resultado disto? É Cristo, irmão, que te chama para conhecê-lo e torná-lo conhecido, espalhando a sua glória em toda a terra. Vamos olhar 3 qualidades de liderança que você deve ter para impactar outros em direção a Deus. E nós encontramos isto na vida do apóstolo Paulo. Vejamos aí, na vida do apóstolo Paulo, estas qualidades de um líder impactante. Liderar, irmãos, é influenciar. E acredite ou não, você é um influenciador. E um influenciável. O que você faz de melhor, eu não sei. Se você é mais influenciável do que influenciador. E nós estamos o tempo todo influenciando pessoas ou para Deus, ou para longe de Deus. Tudo depende do nível e do tipo de influência que nós estamos exercendo em nossa geração. Então, Deus espera que possamos usar a nossa influência
de modo que possamos atrair pessoas para Deus. Todos os níveis, todas as camadas sociais, idades. Por quais caminhos seguros e saudáveis devemos conduzir a igreja do Deus vivo em nossa geração? Com certeza não é pelos nossos caminhos, pela nossa cachoba, pelo nosso achômetro. Os elementos indispensáveis no cumprimento desta audaciosa missão de conduzirmos a igreja de Deus para a glória de Deus em nossa geração. Então, a primeira qualidade de um líder que forma líderes não é um método. Nós não combinamos isso. E se eu tivesse desenvolvido, pensado em algum método, eu estaria aflito, né? Porque depois de ouvir tanto sobre não métodos, meu Deus do céu, aí eu tinha que reescrever tudo, né? Mas ainda bem que o condutor dessa associação não são homens, né? Nós não combinamos nada, mas ele sabe de tudo, né? Uma visão clara do supremo chamado de Deus em nossa vida é que vai nos sustentar nos dias mais escuros de nosso ministério, meus amados irmãos. O apóstolo Paulo era motivado por alvos claros, prioridades definidas, e ele sempre tinha um plano. Não era dele. Ele sempre queria descobrir o plano do Senhor e dar sua vida por ele. Essa é a grande diferença. Nós não encontramos o apóstolo Paulo em uma rede, curtindo a vida à beira-mar, tomando água de coco e dizendo: cara, isso é bom demais, esse meu ministério é fantástico. Não, nós o encontramos em ação todo o tempo todo. Então vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Salmo, no livro de Atos 20. E o que faremos nesta manhã é uma viagem a um dos lugares mais sagrados da Escritura, que é o coração do apóstolo Paulo. Um homem totalmente voltado para Deus. Ele não costumava dar explicações, ele não precisava dar explicações. Mas no livro de Atos, o capítulo 20, em um dos momentos mais desafiadores de seu ministério, ele faz isso para a glória de Deus e para a nossa edificação. Nesse momento da história, Paulo quase perdeu a vida em Éfeso, naquele grande tumulto criado pelos comerciantes, pelos empresários, pelas meninas do templo de Diana, pelos meninos que iam lá, por toda aquela sociedade perversa, porque o evangelho havia atingido em cheio o paganismo, a corrupção, a pecaminosidade, mudado a cultura daquela cidade, tinha revolucionado o mundo na Ásia, e o mundo estava pegando fogo para Deus. Então o diabo revoltado movimentou as pedras da pecaminosidade humana para assassiná-lo. Ele escapou, e aí ele foi até Corinto, e deu um impacto de 3 meses ali para trazer a igreja de volta para o eixo. Lá tramaram tirar-lhe a vida, e aí entre navios e terra, ele veio escapando de uma armadilha atrás da outra, e ele sabia que não estava fácil, ele estava vivendo o pior momento de sua vida, a qualquer momento ele poderia perder a vida, e ele não tinha 1 minuto, 1 dia, para perder a oportunidade de influenciar homens e mulheres para a glória de Deus, para a obra de Deus. Então ele manda recado para a liderança de Éfeso: preciso conversar com vocês, eu saí muito rápido de Éfeso, tem coisas que eu preciso dizer para vocês. Então aqueles homens encontram-se com ele em Mileto, e ele abre o seu coração, e aí ele compartilha o segredo de sua liderança. E é bom que já chegou água aqui, né? E quando se encontrou com eles, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dado o que receber. Tendo dito estas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, havendo grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele disse, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Um homem, uma missão. Era claro para o apóstolo Paulo que ele não estava formando uma igreja, uma empresa familiar. E há muitas igrejas aí que o vovô fundou, que o papai está pastoreando, mas o filho está na bala na agulha para ser o próximo substituto, porque é um bom negócio. Para algumas pessoas e para muitas pessoas tem sido assim. Ou formar uma rede, e vender uma franquia, por que não? Para o apóstolo Paulo, era muito claro que a igreja não era dele e que ele jamais ousaria disputar com o dono da igreja qualquer coisa nesse sentido. Paulo não servia mais a si mesmo, prioridade número 1 de sua vida: ser grande, ser famoso, construir uma história de sucesso no judaísmo, ter respeito internacional, implantar o judaísmo em todo o mundo conhecido onde houvesse um judeu. Aquelas credenciais que ele somara ao longo da vida ruíram no caminho de Damasco, foram para a lata do lixo. Depois de 3 dias cego, ele entendeu, compreendeu o caminho da luz, consagrou sua vida ao Senhor. E, a partir de então, por todo o restante de sua vida, algo era muito claro, que ele servia
ao Senhor. Ele não servia a interesses corriqueiros, políticos, politiqueiros, pessoais, mas ao Supremo Senhor de sua vida. E, meu amado irmão, se você não tiver isso bem consciente todo o tempo todo, você vai se desanimar. Você vai terminar no lugar daquele camarada da mensagem do pastor José do box, né? E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem, vocês me conhecem. Eu dou graças a Deus porque esses últimos 38 anos eu estive por aqui, também nas associações nacionais. Vocês me conhecem, conhecem as igrejas que fundei, conhecem a seriedade com que servi ao Senhor ao longo desses anos. Não preciso me envergonhar de absolutamente nada. O que fiz publicamente para a glória do meu Deus, diz Paulo. Como me conduzi entre vocês e como servi ao Senhor. Ele não apenas serviu ao Senhor, mas ele serviu ao Senhor com lágrimas, irmãos, completamente vazio de si mesmo, completamente dependente da graça de Deus. Todas as provas, as lutas, as necessidades, as provações, as privações, as humilhações, as ciladas que foram lançadas contra ele, lhes trouxeram lágrimas. Paulo chorava por causa dos crentes carnais que deviam fazer o que sabiam que era certo e não fazia. Paulo chorava por causa dos judeus que cegamente perseguiam a Cristo e a ele, como ele mesmo fizera por não ter entendimento das coisas de Deus. Paulo chorava pelos perdidos. Por que você tem chorado ultimamente, meu irmão? Tem chorado porque a igreja não aumentou meu salário, pastor. Esses mão de vaca. Eu sei que a igreja tem dinheiro, mas não aumentou. Chorar com humildade, com lágrimas, e entender que as provações é a escola de Deus para tornar-nos mais parecidos com Cristo Jesus. Ao invés de dizer: o Senhor está me chamando para um outro lugar, meus irmãos, eu agradeço, mas a coisa está ficando feia por aqui, e sabe, eu tenho mais talentos, sabe esse meu anel aqui? Tem que me respeitar, tá? Eu vi pastores tentando pastorear com o anel, não funciona, irmão. Você tem que pastorear a igreja de Deus com seu caráter, com sua alma, com suas lágrimas, com sua vida, com seriedade, com dedicação. Então, todo o tempo todo, estava muito claro que acontecesse o que acontecesse, Paulo não mudaria de empresa, não mudaria de patrão. Seu patrão era um judeu carpinteiro que havia morrido em uma maldita cruz, ressuscitado dentre os mortos, estava à direita do Pai e o chamou, mesmo ele sendo indigno. E em relação ao mundo perdido também ele nos revela, ele mostra que ele também entendia a razão da sua existência. Evangelização transformadora. Era a missão dele servindo ao Senhor, servir ao mundo perdido. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar, de ensinar, de testemunhar arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o pastor que espera edificar a igreja de Deus e não prega sobre o céu, sobre o inferno, sobre pecado, sobre arrependimento, sobre quebrantamento, sobre fé, deixar perdido, vai edificar uma igreja aí com os neopentecostais, tu vai se quebrar ao meio, tu tem que ir atrás dos perdidos, essa é a tua missão, pastor. Essa história de que pastor não gera ovelha, é balela, irmão, é gente preguiçosa, que não tem coragem de evangelizar os perdidos, de bater de frente com ateísta, com agnóstico, ou seja lá com que coisa for, e confrontá-los com a verdade de Deus em amor, chorar pela salvação deles, levar Cristo aos perdidos, é nossa missão como homens de Deus. Não fomos chamados para ficar atrás de uma mesa de gabinete luxuosa, ar-condicionado,
tudo bacana, sem nenhum risco, nem perigo. Nós fomos chamados para o campo de batalha, batalha contra o império das trevas, meu irmão. Quando o Senhor chamou Paulo, ele relatando isso, muitos anos depois, para o rei Agripa, ainda era muito vívida em sua memória, ainda estava muito claro que ele ouviu aquela voz, e eu ouvi a voz, ó rei Agripa, que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E caindo cego, eu lhe perguntei: quem é, Senhor, para que eu o sirva? Ele me disse: eu te separei para levar a minha mensagem aos gentios. E olha a mensagem, ele disse que eu iria abrir os olhos dos cegos espirituais, convertê-los das trevas para a luz, libertá-los dos cativos de Satanás para Deus, a fim de levá-los ao perdão dos pecados e a trazê-los a uma herança de santificação em Cristo Jesus. Isso é ministério, irmãos. Essa é nossa missão. Quando fazemos isto para a glória de Deus, nós entendemos que não podemos fazer piadinha no púlpito. O púlpito não é lugar de piada, o púlpito é lugar de suar frio, com a mensagem de um Deus todo-poderoso, que nos manda denunciar o pecado. O ministério é bater de frente com o império das trevas, e para fazer isso você tem que andar com Deus, tem que andar com Deus de verdade, tem que ter conectividade com Deus, tem que ter vida limpa, tem que ter vida pura, tem que ter vida santa aos olhos de Deus, porque o diabo te conhece, me conhece, e ele bem sabe que se não tivermos compromisso com Deus, não vamos ter compromisso com a verdade. E não vamos resgatar ninguém do império das trevas para a luz. Em relação à igreja de Deus, o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração para aquela liderança. Não pensem que esses 3 anos aqui em Éfeso, que tudo que aconteceu foi mérito meu. Eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja de Deus. Eu sou indigno de ser chamado apóstolo, mas o evangelho da graça foi derramado em meu coração. Deus me trouxe das trevas para a luz e me deu o ministério da reconciliação. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. De manhã, de tarde, de noite, publicamente, de casa em casa, a missão de edificar a igreja de Deus para terem vidas santificadas, separadas, para impactar esse mundo ímpio e mau que serve a si mesmo e ao diabo. Não é uma missão fácil, irmãos. Nós não podemos empurrar isso com a barriga. Isso é matéria espiritual, é batalha espiritual do mais alto nível. Estamos aqui para fazer a diferença, para gerar uma geração de pessoas que amam a Deus como nós, que enxergam a vida do ponto de vista de Deus, que não estão aqui para se dar bem e viver a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quantas igrejas, irmãos, quantos pastores estão nessa, meu irmão? É bom demais ser crente. Aqui na nossa igreja, até o dízimo nós diminuímos para 5%, para facilitar as coisas para os irmãos. Não, meu irmão. Um ministério é coisa séria. Diante de um Deus santo, diante de inimigos ferozes, diante de pecadores egoístas, uma profunda convicção da suprema missão de sua vida. Se você vai gerar líderes em sua igreja para servirem esse Deus vivo e verdadeiro, eles precisam ver isso em nós, irmãos. Tem um colega que estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. Aí ele caiu na besteira de se queixar para o professor dele que os diáconos da igreja dele eram muito fracos, eram muito carnais, eram os líderes frouxos. O professor disse: fulano,
Há quantos anos você está pastoreando esses homens? Há 8 anos. Nunca mais fale mal de seus líderes para mim. Você é o grande responsável pela qualidade dos líderes que você tem. O que você fez nesses 8 anos para mudar isso, pastor? Então, meu irmão, o mau carpinteiro sempre culpa as ferramentas. Mas o judeu carpinteiro conhece as ferramentas. Ele não vai aceitar desculpas naquele dia, quando comparecermos diante do Bema e apresentarmos as nossas obras, e os seus olhos como chamas de fogo forem lançados sobre elas. Não sobrará uma desculpa, meu irmão. Paulo, em seu testemunho, ele enumera 6 motivos pelos quais ele tinha que ir a Jerusalém. De novo, Paulo não vivia apresentando desculpas, explicando o que ele fazia, mas ele estava em uma encruzilhada, e naquele presente momento, pôs Deus em seu coração que ele fizesse isto para que aqueles e os milhões de líderes posteriores até nós pudéssemos ser enriquecidos com o caráter, com as convicções e com a visão deste homem acerca de Deus, da obra de Deus, para que também nós possamos manter as nossas motivações puras. Ele explica porque estava determinado a ir a Jerusalém, se necessário morrer por Cristo Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, não tenho a menor ideia dessa estratégia do meu grande campeão na fé, o Senhor Jesus, porque Ele quer que eu vá a Jerusalém, mas eu entendo que Ele tem razões. E aí, porém, em nada considero a vida valiosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira, o meu ministério, a minha missão, o meu testemunho. Eu tenho que cumprir em minha vida o propósito supremo para o qual eu fui chamado. Não me importa o que estão dizendo de mim no Face, no Instagram, ou por aí, nas rodinhas de amigos ou inimigos. Não estou nem aí para isso, o apóstolo Paulo diz. Eu tenho algo maior que move a minha vida. Qual é o motivo maior de sua vida, pastor? Eu tenho uma netinha, Aninha, 3 anos. Agora morando a 80 quilômetros distante, aí eu sempre aviso para minha filha, tal dia eu vou dar um pulo aí eles ficam naquela expectativa. Aí, quando eles veem o carro chegando lá no portão, não importa a roupa que a Aninha esteja vestida, ela corre lá e põe um vestido em cima do que ela tiver. E quando então eu chego, ela dá aquele sorriso, aquela coisa, né, aquele abraço, e depois ele diz, viu, vovô, que vestido lindo que eu estou. Irmão, o pastor que espera, depois que ele prega, lá na frente, que os irmãos, ai, pastor, que mensagem linda, ai, pastor, parabéns. É uma Aninha, irmãos. Você tem que esperar, na linha de chegada, a aprovação de seu Senhor. Muitas vezes, depois de gastar horas durante a semana preparando uma mensagem e pregando uma mensagem, eu chego em casa me sentindo mais miserável dos homens. Eu não pergunto nem para minha esposa, é constrangimento. A esposa diz, ai, querido, foi muito tempo a mensagem. Não faça isso com sua esposa, ela não merece isso não, meu irmão. Que é isso? Busque a aprovação de seu Senhor antes de subir ao púlpito, meu irmão. Ore, chore diante de Deus, tenha convicção de que você vai subir lá e vai pregar exatamente o que o Senhor Jesus quer que você faça. Faça com as motivações corretas, sirva ao Senhor com integridade, com fidelidade. A primeira imagem que o apóstolo Paulo passa, ele vai explicar para esses homens, para toda aquela liderança, a coisa estava ficando dificílimo. Os colaboradores de Paulo, aqueles que contribuíam com o apóstolo Paulo para manter seu ministério, aqueles que guardavam literalmente os guarda-costas do apóstolo Paulo, para ele não ser assassinado em praça pública ou em qualquer lugar, era um staff muito grande, estava ficando muito caro, as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis manter Paulo vivo.
E agora ele estava indo para o corredor da morte em Jerusalém. Imagina os guarda-costas de Paulo. Nós temos que proteger você, chefe. Vai ser difícil, cara. A gente não sabe, né? Você desiste de Jerusalém. O apóstolo Paulo diz: eu quero lhes dizer uma coisa. Eu olhei no painel da Bolsa de Valores na eternidade. Qual seria a coisa mais valiosa que esse velho Paulo poderia fazer para a glória do seu Senhor e Salvador? E ele me convenceu: dá a sua vida por mim, como eu dei minha vida por você. Então, meus amados irmãos, o menor dos apóstolos, que fui maldito perseguidor da igreja de Deus, o pior dos pecadores, de que vale a minha vida, meus irmãos? Não vale nada. Se eu for um covarde e me esconder em algum lugar, com medo de ser morto por causa de Cristo Jesus, não, meus irmãos, eu já entendi a matemática celestial. A coisa mais valiosa que existe em minha vida é viver para a glória do meu Senhor e morrer para a sua glória. Então, eu estou indo a Jerusalém. Não tem nada mais precioso. Se você morrer, Paulo, e daí, meu irmão? Se esse é o plano do grande campeão Jesus, que eu morra na linha de frente, ele está me esperando. Eu me recordo daquele dia, quando comandei o assassinato de Estevão, e quando ele estava entrando na eternidade, ele viu Jesus de pé, e ele até orou por a miserabilidade de homens como eu. Senhor, não lhes imputas esse pecado. Eu estou pronto para orar pelos meus algozes. Eu vou para Jerusalém. Minha vida não vale nada para mim mesmo, senão viver para a glória de Deus. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos. Eu sou um atleta de Cristo Jesus. Cara, eu estou aquecido, eu estou tinindo, eu quero correr, eu quero desembaraçadamente de todos os pesos correr a carreira cristã, porque o meu Senhor correu até a cruz, Ele foi até o Hades, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está à direita do Pai me esperando, cara. Então não tem outra coisa para mim fazer nessa vida, senão correr até a linha de chegada e ser recebido como um atleta fiel de meu Senhor. Não tentem me deter. Ah, meus amados irmãos, eu recebi tesouros valiosos. Eu sou um dispenseiro. Eu sou um daqueles operetas, remadores, do mais escondido, no mais profundo do navio. E quando eu chegar lá para prestar conta das riquezas que me foram confiadas, eu quero ser encontrado fiel. É com Ele que eu tenho contas a acertar. É a Ele que eu consagrei minha vida. Não tentem me segurar. Não tentem me impedir. Eu vou a Jerusalém. É isso que Ele disse que eu devo fazer. Ah, meus irmãos, eu quero testemunhar a verdade do Evangelho da graça redentora diante de meus ex-patrões lá em Jerusalém. Eles estão esperando para me matar. Se assim fizerem, vão apressar minha passagem para a eternidade. Já está tudo pago. Eu quero testemunhar de meu Redentor para aquela gente a quem eu servi no passado. Não, vocês não podem me impedir. Eu recebi uma mensagem do Rei dos Reis, que se esvaziou, que se fez servo, que se entregou na cruz, mas a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Ele é Senhor. Vocês acham que eu posso negar isto? Vocês acham que eu posso retroceder? Não, eu ainda estou vivo, e enquanto vivo estou, eu vou como arauta de Cristo Jesus
até os confins da terra. Eu quero levar esta mensagem. Eu quero dizer a vocês que, como atalaia de Cristo Jesus, eu não me calei, eu não negociei a verdade, eu não a diminuí, eu preguei todo o conselho de Deus. Vocês não podem baratear essa missão, essa verdade, essa razão de existência. Lembra que quando Paulo saiu dali, ele havia aqueles líderes não tomaram posses em um momento solene, né? Paulo estava treinando aquela liderança, mas da noite para o dia ele precisou ser literalmente raptado pelos homens do bem para não ser assassinado em Éfeso. Então ele precisava realinhar o foco, erguer a visão deles para Deus, fixar as convicções nas verdades eternas de Deus e movê-los em direção a uma convicção sólida para cumprirem o dever. A terceira verdade que o apóstolo Paulo compartilha com eles e conosco, na palavra do Senhor, é: pastorei seus próprios corações. Pastorei seus próprios corações. Ele lhes dá uma solene advertência da oposição ameaçadora que os aguardavam. Meus irmãos, quando eu olho para trás, esses 42 anos, desde aquela primeira associação lá em São Paulo, eu vejo um exército de homens muito mais inteligentes, com muito mais dons, com muito mais capacidade do que eu, que se tivessem pastoreado seus corações e se mantido na senda do dever cristão, esse auditório não caberia a esses homens que estavam servindo ao Senhor junto conosco, esses anos anteriores. Mas por não ter mantido clara em suas mentes e corações a visão de a quem eles estavam servindo, qual o propósito supremo de sua vida, é a glória de Deus e não a grandeza pessoal, eles então tropeçaram nesses que o apóstolo Paulo chama de perigos iminentes, por não pastorearmos nosso próprio coração. Daqui a pouco nós vamos descer essa montanha da transfiguração. Cara, dormir num quarto luxuoso, com ar-condicionado, é muito legal, não é não? E aí você desce e sabe que o café está pronto. Lá em casa eu faço o café da manhã, eu levo uma bandeja para minha esposa, por causa da saúde dela, entendeu? Aqui não, você sabe que está pronto, cara, e você pode comer à vontade, até esticar o couro da barriga, meu irmão. E você tem boas companhias, né? Você escolhe com quem você quer papear de manhã, de tarde. Isso é demais da conta. Mas, meu irmão, até as 2 da tarde essa festa vai acabar. Eu e você vamos descer a montanha, e pode estar certo que o diabo está trabalhando lá na tua igreja. Tá. E quando você chegar lá vai ter surpresa. A esposa, se por acaso não veio, né, já está apavorada lá, que ele volte logo, né? Ai, querido, eu vou te falar, você sabe o que aconteceu? Não conta não, querido, deixa, ainda estou nas nuvens. Não, tu vai descer a montanha, meu irmão, tu vai dar de cara com os demônios, com os crentes carnais, e o pior de tudo, tu vai levar esse velho homem que mora dentro de você contigo. E aí onde mora o perigo. Nós somos testemunhas visíveis do Deus invisível e precisamos conhecer nossos inimigos, desvendar suas estratégias, identificar seus alvos e neutralizar suas ações destruidoras. Então Paulo deixa claro para aqueles irmãos
do que eles tinham pela frente. Meus irmãos, vocês estão pegando de bandeja a maior igreja no Novo Testamento. Jerusalém estava em declínio, Paulo estava indo lá levar oferta para os crentes que estavam em extrema necessidade. Antioquia já não era mais aquela potência que foi antes, quando Paulo e Barnabé estavam lá. Agora, o sucesso do momento era Éfeso, que estava impactando o mundo com o seu evangelho. Quem não quer ser pastor? Dizem alguns estudiosos que a igreja tinha mais de 20 mil membros. Quem não quer ser parte dessa coisa grande, irmão, dessa equipe de pastores, meus irmãos? Mas aí Paulo diz, olha, para e escuta. Tem cuidado de ti mesmo. Vigia. Lembra a motivação, lembra o conteúdo, lembra a razão da tua salvação, do teu chamado, de ter sido elevado a líder desse ministério santo, a igreja do Deus vivo. Isso não é coisa de brincadeira, não é para preguiçosos fujões. Irmãos, vocês estão diante de desafios grandiosos. Nós temos que voltar e pastorear nossas igrejas de modo agradável a Deus. Para a glória de Deus, temos que buscar os perdidos, temos que levá-los à salvação em Cristo pelo poder de Deus, na graça do Espírito Santo, capacitado pelo Senhor, mas nós precisamos fazer isso vigiando, irmãos. O diabo, nosso adversário, nosso velho homem e o mundo estão rosnando à nossa volta, querendo o nosso tombo, o nosso fracasso, para manchar a glória de Deus e levar muitos a abandonar os caminhos. Esses poucos meses que estou a pastorear uma igreja, cada família tem pessoas desviadas. Porque o que aconteceu antes de mim foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Quando as pessoas querem pastorear o rebanho de Deus, impondo seus achômetros, seus achismos, suas convicções, sem ouvir o Senhor, é tragédia, irmãos. Então, o descuido é um iceberg onde muitos pastores e muitos irmãos em Cristo têm afundado por conta de não vigiar, não manter o foco e a motivação correta. A superficialidade. Vai que dá, tranquilo. É isso aí, irmão. Todo mundo faz, irmão. Esquece, está bom demais. O apóstolo Paulo diz, eu não sou mais o responsável por vocês, mas eu vou lhes dizer uma coisa, eu entrego vocês ao Senhor. Eu vi um colega que ele disse, um dia minha esposa disse, olha, eu cansei de falar com você, meu querido, vou entregar você a Deus. Ele disse que deu um frio na espinha e que Deus pegou ele de jeito, mas esmagou. Eu vou te entregar ao Senhor. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não vão culpar as ferramentas. Vocês são servos do Deus vivo. A igreja foi comprada com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Vocês vão ficar face a face com o Senhor. E vocês vão serem julgados por Ele, pela palavra dEle. Então, meus amados irmãos, não podemos dar desculpa de que nós não estamos fazendo o melhor por causa daquele diácono, por causa daquela irmãzinha, por causa do cão do vizinho, da sogra. Basta, diz Paulo.
Vocês terão que zelar pela direção, pelo foco, por onde vocês vão guiar o rebanho de Deus. Não é seu. Não brinca em serviço. Não cochila. Vocês estão diante do Deus vivo e terão que responder. E nós não temos outra opção, meus amados irmãos. Fomos chamados para edificar a igreja do Deus vivo, comprado pelo sangue do Cordeiro, e não podemos baratear o evangelho, nós não podemos fazer do nosso jeito, não podemos empurrar com a barriga, com superficialidade. Você tem que estudar a palavra, você tem que viver a palavra, para poder pregar a palavra. Irmão, diz o apóstolo Paulo, e cuidado com esse bichinho que mora em seu coração, chamado cobiça. Cobiça, não é o nome de um bairro lá do Bogotá, cobiça não. Cobiça é aquela fera que mora dentro de nós, E você chega, estaciona o seu carrinho na igreja, aí chega aquele carrão zero, aí chega aquele outro irmão, carrão zero, aí vai chegando. Você vai, pega carona com o irmão, irmão, o meu sonho é ter um carro desse, cobiça. Aí você chega na casa do irmão, aquela salona, aquela cozinha. Irmão, meu sonho, seu sonho. Que Deus me livre de tal coisa. Cobiça. De ninguém cobicei prata ou ouro ou roupas. A minha vida, ao longo de todo o ministério, diz o apóstolo Paulo, fala por si. Eu não ensinei filosofia para vocês, eu ensinei caráter de vida, pastor. Se a sua liderança não está desenvolvendo e crescendo espiritualmente, é porque você não está crescendo espiritualmente e não está levando eles pelo caminho de amar a Cristo Jesus, de crescer nas coisas de Deus, de ter amor, paixão, convicção, de fazerem a vontade do Senhor como prioridade de vida. Se houver farelos de cobiça em nosso coração, isso vai transparecer pela nossa boca, pelas nossas atitudes. E até as crianças vão perceber isso. O mais triste é quando o próprio pastor não percebe isso. Quando o irmão não percebe que ele está sendo dominado pelos deuses do materialismo, que vão se posicionando e vão cercando ele, e ele vai se dobrando, entrega o seu tempo, seu dinheiro, seus talentos, e vai sendo saqueado pelo Deus da cobiça, até ser humilhado, esquartejado por ele. Isso é muito sério. Meu irmão, mas tem outro bichinho danado, lento. Paulo diz, é a danada da preguiça, irmão. Estas mãos serviram para o que me foi necessário. Eu tenho uma alergia a gente preguiçosa, porque mesmo velho desse jeito, com os tendões dos 2 ombros rompidos, mas eu aprendi muito cedo, se for ter mutirão na igreja, um pastor velho me contou isso quando eu era novo. Ele disse, você não precisa entender muito de construção não, mas você chuta o balde, bate o papo com o irmão, e aí, o que tu está fazendo aqui? Você vai lá, irmão, faz barulho, irmão, conecta o irmão com o outro, o que tu está fazendo? E vai lá, se envolve com eles se empolgam, irmão, acha que você está fazendo alguma coisa. Então não fica com preguiça em casa. Eu não entendo de construção, gente, é o seguinte, eu estou fora, porque vocês sabem, né, os meus ombros, a minha ferramenta, sabe? Preguiça, irmão, preguiça é uma descarada que vive dando desculpas e não fazendo nada. E aí, meus irmãos, vocês sabem, né? Eu tive um primo que morreu de preguiça. É sério. Ele dizia que ele não podia trabalhar, ele foi ficando na rede, ele foi engordando e ele foi entrevando. E morreu de preguiça para enterrar o sujeito, todo duro, todo preguiça, mata, meu irmão. A palavra de Deus faz muitas advertências a isso, e o apóstolo Paulo não está brincando no serviço. Ele diz, eu estou indo para Jerusalém. Ele estava o tempo todo fazendo alguma coisa, de olho em alguma coisa que ele iria fazer, e depois daquela próxima coisa, então ele não podia se conformar que aqueles pastores, tinha um grupo de pastores na igreja, mas que fica perigoso, porque um empurra para o outro, que não é de ninguém, e aí vão
sabe, naquele meio de campo, com a bolinha de um para o outro, e a obra de Deus esperando, e os irmãos diziam, aí, o que vai acontecer? Ah, com fulano, comigo não. É muito perigoso. E na listinha do apóstolo Paulo tinha o último dos icebergs, egocentrismo. Ele diz, meus irmãos, vou lhe dar um conselho. Se você é pastor e não é dizimista, toma vergonha na cara. Porque Deus pode transformar seu salário com base no seu dízimo. Se você não dá nada, você pode ficar desempregado. Irmão, eu acho nojento, vergonhoso, um pastor que não dá dízimo e ainda dá desculpas. É sério, irmãos. Os irmãos esperam que, como homem de Deus, ele lidere o rebanho de Deus pelo exemplo. E o apóstolo Paulo diz, o Senhor disse que é melhor dar do que receber. Essa história de achar que sempre merece mais, irmão, e esse ano? E aí, quanto vai ser o aumento? Começa ali no meio do ano, já pregar sobre isso, sobre oferta, sobre isso, sobre aquilo, preparar aqueles grupos dele. E aí, meu irmão, nesse ano vai ser quanto? Não, irmão, a inflação foi mais do que isso. Quando você cuida da glória de Deus, Deus cuida de sua reputação. Mas quando você cuida de você mesmo, Deus cai fora de seu ministério. E ai do homem que queira remar no mar revolto da vida de um ministério sem a bênção de Deus. Caminho de uma igreja saudável, você precisa enxergar a vida, o ministério, a missão de sua vida, do ponto de vista de Deus. Vivendo de tal maneira que sua vida seja um permanente investimento para a eternidade, meu irmão. Eu lhe dou um conselho, nunca critique sua igreja, nem a 2.000 quilômetros de distância como você está, porque o Google sabe de tudo. Não, irmão, é porque a igreja é um ideal de Deus o Pai. Na eternidade passada, Ele prometeu ao seu Filho que, ao criar uma raça humana, Ele redimiria um povo que seria a igreja do Deus vivo. Ele daria de presente como noiva ao seu Filho Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus Cristo veio e comprou essa noiva com seu próprio sangue. Ele diz, edificarei a minha igreja. E o Espírito Santo diz, separai-me, Barnabé e Saulo. Ela é um ideal de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. Ela é o projeto número 1 da Trindade em nossa geração. Então, meu irmão, se você está chateado com a igreja que você chama de sua, vou lhe dar um conselho. Peça demissão. Vai lá, tem coragem, cara. Chega lá e diz, meus irmãos, eu não estou mais motivado para servir ao Senhor nesse lugar, não. Eu sou honesto. Me demitam. Vai plantar batata, irmão, mas não brinque com a semente santa, com a igreja do Deus vivo. Você precisa enxergar a vida do ponto de vista de Deus. O propósito de existência de uma igreja saudável é trazer pessoas para Jesus e torná-las membros de sua família, desenvolver nelas maturidade cristã e equipá-las para seu ministério na igreja e para a missão de suas vidas no mundo, a fim de glorificarem a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E se tiver qualquer outro motivo além desse, reflita bem. Você não foi colocado naquela igreja para ser um pastor de peso no movimento. Foi não, irmão. Você não foi colocado ali por um amigo. Não, irmão. Os objetivos pelos quais a igreja existe são claros, e se ela não estiver atingindo, não estiver no rumo, não está no caminho saudável. Um povo que não valoriza a sua história, em breve não será um povo e nem terão história para contar. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu encontro um pastor batista regular,
amargurado e revoltado com o movimento. Eu falo, cara, quero te fazer um convite. O que é? Deixa o movimento, cara. Deixa o movimento. Você acha que esse movimento depende de você, rapaz? Você acha que Deus depende de mim e de você para levar a igreja dele adiante? Fala sério. Ou você valoriza a herança que nós recebemos? Nós temos uma declaração de fé, doutrinas principais. Temos que ter coragem de crer e defender e viver e pregar para outros essas verdades escriturísticas, meus irmãos. Nós levamos 6 anos discutindo sobre os distintivos dos batistas. Você não acredita nisso? Não crê nisso? Então vai plantar batata em outro movimento, irmão. Tem um monte de movimento por aí, eu crio o teu. Mas não rivaliza, não despreza a história de homens e mulheres que construíram isso aqui com o seu próprio sangue, com suas vidas. Homens e mulheres que deixaram o primeiro mundo há 70 anos atrás, há 50 anos atrás. Homens que o mundo não era dignos. Eu os vejo como meus inspiradores, Nilo Smith, C.A. Nickel e um monte de outros, Wayne, Elva, eram pessoas que mostraram para mim Cristo em pessoa, e um monte de outros que não há tempo para citar, homens e mulheres brasileiros e estrangeiros que deram suas vidas para nós estarmos aqui hoje em paz, crendo em um corpo de doutrina, sonhando com os propósitos de Deus, para levar a glória de Deus à nossa geração. Aí vem um camaradinha qualquer desprezando o movimento, pisando a igreja de Cristo e acha que é alguma coisa, não vai ser alguma coisa lá fora, meu amado irmão. Leva Deus a sério. Abandona o barco. Isso é sério. O que vimos nesta manhã? Os caminhos de uma igreja saudável passa por uma visão clara de quem é Deus em nossa vida. Uma visão clara de qual é a nossa missão em relação a esse mundo perdido, em relação à igreja do Deus vivo. Uma igreja saudável, ela é pastoreada por alguém que tem profunda convicção na missão de sua vida. Ele não está tentando ser grande, escrever seu nome na história. Ele sabe que grande é o nome do seu Senhor, que o que tem valor é aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Nós temos que correr, porque o nosso grande campeão está na linha de chegada, é Ele que vai nos recompensar. Nós somos dispenseiros dessas verdades eternas, somos testemunhas de um evangelho transformador, nós somos os arautos do Rei dos Reis, nós somos atalaias de um Deus santo, justo e reto. Então precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos sair da superficialidade, encarar o ministério de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Morarmos longe da cobiça, mandarmos para a caixa prega a preguiça, e deixarmos as atitudes egocêntricas, arrogantes e prepotentes de lado, e entender que nós fomos chamados para ser servos de um Deus vivo e verdadeiro. Deus pede em estrita conta do meu tempo. É forçoso desse tempo já dar conta, mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Hoje quero fazer conta e falta tempo. Oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas, se os que contam com esse tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. Irmão, o nosso grande campeão que nos espera na linha de chegada não vai aceitar que você diga assim: não deu tempo de fazer isso. Tim McCarthy, ele tinha servido
a Marinha Americana e ele queria continuar. Para isso, ele precisava passar por um exame com um dos mais rígidos generais das Forças Armadas Americanas. Então, ele foi para aquela entrevista. Ele disse que depois de 1 hora de perguntas difíceis, ele estava suando. E então, aquele general lhe perguntou: Jimmy, qual foi a sua colocação entre os 800 formados? Ele disse que, de repente, ele se sentiu orgulhoso. 56º lugar, general. O general olhou bem nos olhos dele e disse: você deu o seu melhor? E ele pensou bem e disse: não, general, eu não dei o meu melhor. E ele disse: você pode me responder por que você não deu o seu melhor? Irmãos, um dia nós vamos ficar diante do dono da igreja. Ele vai olhar nos nossos olhos. Ele vai dizer: minha querida, você deu o seu melhor. Qual será a nossa resposta? É a Ele que nós temos que temer. É a Ele que nós temos que amar. É a Ele que nós temos que servir. E nós vamos prestar contas, irmãos. Por que você não deu o seu melhor? Eu espero cruzar a linha de chegada e ter dado o meu melhor para a glória do Senhor. Vamos orar. Oh, Pai de misericórdia e graça, estávamos em trevas sem nenhuma luz. Quando Tu nos achastes, nos buscastes e nos libertastes do império das trevas para a luz, nos confiaste, Senhor, o ministério da reconciliação, nos colocastes na igreja do Deus vivo. Ó Santo Deus, ilumina o nosso entendimento para compreendermos Teus propósitos e com humildade, se necessário com lágrimas, Pai, com jejum e muita oração, esmagarmos nosso velho homem, reduzirmos nossa velha natureza, para que Cristo viva em nós, e que este viver que agora temos reflita a beleza de Cristo Jesus em nossas motivações, atitudes e ações, para que o mundo veja Cristo em nós e seja atraído para Ele pela Tua graça. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus. Vem nos capacitar, Senhor. Somos indignos de Tua infinita graça, mas Tu nos alcançastes e nos usas para a Tua glória em nossa geração. Que cada um de nós, Senhor, ao voltarmos para a nossa vida corriqueira do dia a dia, não percamos de vista a quem servimos. Que reajustemos o foco de nossas motivações, atitudes e ações, para a glória daquele que triunfou dentre os mortos e que está à direita do Pai, e que em breve virá e nos levará, e estaremos para sempre com o Senhor. Em Seu nome glorioso, Pai, do Seu Filho Jesus Cristo, que nós choramos agradecidos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Vou pedir aos irmãos para ficarem em pé, para a gente cantar a Deus um louvor.
estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ele é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terra mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Nos avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então o instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resoluto, avançai, trabalhando por Jesus. O estandarte levantai, espalhando a sua luz. Amém. Podeis assentar, amados. Irmãos, dando seguimento ao nosso programa, quero convidar os últimos dois preletores para chegar aqui à frente, pastor Almir, pastor José Bezerra, e eles vão poder conversar um pouco com os irmãos e interagindo com vocês através de perguntas, colocações. Então, os irmãos, já que tiverem, quererem ter uma participação, faça já um sinal aí para a gente ir adiantando o processo, e eu vou pedir aos voluntários aqui que venham pegar um microfone aqui para a gente poder também dar a oportunidade dos irmãos que estão assistindo pela internet ouvirem as perguntas de vocês. Pastor Timóteo vai ser o primeiro. Tem um voluntário aqui para ajudar? Obrigado, pastor. Pastor Timóteo, depois pastor Francivaldo. Bom dia, irmãos. Obrigado pelas mensagens. Eu vou me dirigir ao pastor José. Tá bom? Eu estou quase jogando meu anel fora. Brincadeira, pastor. Mas o meu anel foi comprado na Santa Efigênia por R$20. Não vale nada. Mas eu concordo que tem alguns pastores realmente que mostram pelo seu anel o que deveriam realmente ser na vida cristã, né? Não o anel, mas a vida cristã. 31 anos de ministério eu tenho. Nesses 31 anos de ministério, em algumas ocasiões um irmão criticou que eu brincava mais do que pregava, né? Então, o pastor hoje à noite contou algumas piadas e nós rimos, alguns não. Qual que seria o equilíbrio? Minha pergunta.
Porque geralmente quando nós estamos no púlpito, né, a gente solta quando a gente vê que as pessoas estão dispersas, é um dos métodos de nós chamarmos a atenção, ou prestar atenção, ou falar mais sério, ou falar mais calmo, né? Então, eu disse para aquele irmão, dei as minhas razões, disse que a minha personalidade é uma personalidade não é séria, mas entendo que na hora do apelo, na hora da mensagem, é algo sério, preparação, tudo, né? Mas hoje à noite o pastor também usou de algumas piadas, né? Então, assim, qual que seria o equilíbrio? Certa ocasião, um homem visitou a igreja de Spurgeon. E o inglês é um pessoal muito sério, né? Então, quando o irmão que o havia convidado, quando eles estavam voltando para casa, o irmão falou assim: e aí? Ele tinha levado esse homem para visitar uma outra igreja no domingo de manhã. Então, à noite, ele levou para conhecer Spurgeon e assistir o culto na igreja de Spurgeon. Então, quando o irmão perguntou para esse seu colega: e aí, o que você achou? Ele disse: olha, eu até que gostei. Eu só não gostei porque ele fez o povo rir muitas vezes. Ou seja, ele contou algumas piadas. E aí, aquele irmão falou para ele: mas você percebeu que ele também fez o povo chorar? Eu acho que esse é o equilíbrio. Que o homem de Deus esteja devidamente preparado para conduzir o povo, se necessário, a sorrir. Mas também deve ter a capacidade de levá-los a chorar, ou seja, conduzindo o povo. Não é pecado se fazer alguma colocação que leve o povo a sorrir. O pecado é quando o pastor é uma piada. E eu estive em uma associação, veja só, e o dirigente, ele fez tanta piada que ele estragou o ambiente do culto naquela noite. Ele era um jovem seminarista, eu nem o conhecia, mas depois do culto, isso eu era jovem, tá? Tem uns quase 30 anos atrás, eu procurei aquele jovem e disse: meu jovem, eu acho que você não percebeu, mas você fez piada demais no culto ontem à noite. Aí ele caiu na risada na minha cara. E ele disse: essa é a minha igreja, eu conheço o meu povo. Eu falei: você está enganado. Você estava dirigindo na sua igreja, mas mais de metade da sua igreja eram pastores e representantes das igrejas, não são suas ovelhas. Então tome cuidado nisso. Ele ficou com raiva de mim. Mas aí ele se formou. E ele foi pastorear uma igreja. E quando ele chegou naquela igreja, ele chegava no púlpito, o povo começava a rir. Aí ele pensou assim: tem alguma coisa errada. Ele começou a investigar por que o povo levava tudo na brincadeira. E aí um dos diáconos falou: pastor, o nosso pastor anterior era uma piada, tudo que ele dizia era para a gente rir. Então, aquilo que eu falei há anos anteriores serviu para ele, de sorte que ele me convidou para dar a conferência na igreja dele e compartilhou isso. Pastor, aquilo foi um ato de amor da sua parte, de mostrar para mim que o púlpito tem lugar para brincar, mas não pode ser uma eterna brincadeira, não pode ser coisa de chegar ao nível de chacota. Então, aí é passar da conta. Então, eu creio que o pastor deve ter equilíbrio, que há momentos em que deve fazer o povo sorrir, né? Mas há momentos que ele precisa levar o povo para o Calvário e eles chorarem juntos para a glória de Deus. Então, é um caminho, um nível muito tênue aí para se encontrar, mas é esse temor a Deus que Spurgeon tinha. Ele conseguia levar o público a sorrir, mas ele conseguia levar o público a chorar, conforme a verdade que ele estava pregando. Bom dia. Para mim, o humor é necessário e adequado a partir do momento que me ajuda a explicar e ilustrar o texto bíblico. Se o texto bíblico pode ser melhor ilustrado, melhor aplicado, se a mensagem pode ser melhor explicada, ilustrada com humor, cabe humor. O que não cabe é humor gratuito, humor por humor. Aí não é o púlpito o lugar.
mas o humor cabe quando ele me ajuda a explicar melhor, a aplicar melhor a passagem, a mensagem que a gente quer transmitir. Amém. Pastor Francivaldo. Pastor Francivaldo, São Luís do Maranhão. A minha pergunta vai para o pastor José Bezerra. E só, antes de fazer a pergunta, só agradecer pela mensagem. Me fez visitar ensinamentos ali do próprio período de seminário com o pastor Almir. E é sempre bom o nosso coração visitar temas como esse para que nós possamos nos fortalecer ainda mais enquanto pastores. Pastor, a sua mensagem ela nos traz um encorajamento a uma vida pastoral no qual nós realmente possamos voltar tudo que há em nós para o reino, com essa visão de reino, né? E às vezes eu fico pensando, será que há extremos dentro dessa visão? Porque eu já ouvi de homens, pastores, missionários, não tiravam férias, não saíam com a família, não investiam esse tempo nessas questões e diziam, não, eu tenho que fazer a obra, eu tenho que viver para o reino, eu tenho que estar ativo sempre, eu não posso sair da igreja para tirar férias, porque senão aquele grupo ali, que eu comecei ali como missionário, se eu ficar fora, eles, quando eu voltar, pode ser que eles não estejam mais. Aí eu queria só ouvir um pouco do Senhor sobre esse aspecto. Deus nos deu 3 filhos e nós entendíamos que precisávamos dar atenção para eles também. Então, nós separamos a sexta-feira à noite para gastar com a família. Por exemplo, quando cheguei no Rio, há mais de 30 anos atrás, só existia um shopping, o Barra Shopping, 40 quilômetros distante. Irmãos, várias vezes eu fui, só com o dinheiro da gasolina e da casquinha, para comprar casquinha para o sorvete no shopping, para passear com os meus filhos. Ou, às vezes, a gente não ia para o shopping. Muitas vezes, nós desligamos as luzes de casa, a minha esposa sentava lá no sofá e nós íamos brincar de pique-esconde. Hoje eu brinco com os netos de pique-esconde, é uma das brincadeiras que eles mais gostam. Ou seja, a sexta-feira era sagrado para investir na vida dos meus filhos, estar com eles. Foi muito interessante que, há 3 anos atrás, nós estávamos separando as coisas e encontramos uma caixa do meu filho mais velho, que ele tinha coisas que ele tinha deixado lá, que um dia ele iria levar para a casa dele. E aí a minha esposa estava olhando e tinha um caderno aberto. Naquele caderno, a tarefa de casa era uma pergunta: o que você mais gosta de fazer durante a semana? E aquele meu filho tinha escrito: a sexta-feira à noite, quando eu curto com os meus pais, brinco com eles, eu faço alguma coisa em família. Eu louvo a Deus porque até hoje os meus filhos, um está em Portugal, eu falo com ele todos os dias, ou quase todos os dias. Os meus filhos são grandes amigos, porque nós construímos isso ao longo do ministério. Então, quando você não está preocupado com os holofotes, mas com a glória de Deus, você entende que a família é seu ministério 01. Se você não tiver uma boa família temendo ao Senhor, você não vai ter um bom ministério. Então, não são o que as pessoas acham, dizem ou fazem, ou criticam de mim, que vai me fazer um servo digno. É o que o meu Senhor diz em sua palavra que eu devo fazer, e Ele é claro que diz que eu devo pastorear a minha família como missão número 1 de minha vida. Então, não só na sexta-feira, mas ao longo de toda a semana, o amor, o carinho, o respeito, a consideração em família era uma prioridade, sempre foi. Então, é isso que eu acredito. Eu ouvi na Semana Teológica do Seminário Batista do Cariri uma definição de descanso que me marcou muito. Descansar é confiar que Deus vai cuidar de tudo e continuar fazendo o trabalho, mesmo quando eu não posso estar agindo. Eu acho que a gente precisa cultivar essa atitude. A outra é não fazer essa dicotomia entre igreja, família, obra, trabalho. A vida é o trabalho. A vida exige descanso, a vida exige cuidado com a família, a vida exige férias. Férias é ministério, o dia de descanso para a família é ministério, porque o alvo de tudo isso é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Há um texto, que eu não me lembro agora, mas nos evangelhos, em que Jesus leva os seus discípulos para descansar,
porque a vida estava tão corrida que nem tempo para comer eles tinham. Então Jesus demonstra preocupação em que a gente se refaça no ministério também para poder servir até melhor. Nós temos uma frase célebre em nossa família, foi a nossa filha que fez essa colocação. Ela às vezes chegava para mim e disse: ai, pai, eu estou com um nível de shopping no sangue muito baixo. Então, hoje é a minha esposa que diz: querido, eu estou com um nível de shopping no sangue muito baixo. E ir ao shopping para as irmãs não é gastar dinheiro. Se for ver as lojas, né, e fizer aquele lanchinho básico, para elas já ficam realizadas. Elas querem sua atenção, elas querem que você esteja com ela sem ter que ter mais alguém na tua cola, né, pedindo a sua atenção. Então, não é só quando era criança. Ame, proteja e dê a atenção necessária para a sua esposa. Cuide do nível de shopping no sangue dela, isso é muito importante. Tem mais alguém, irmãos? Ok, então vamos fazer o nosso intervalo. 15 minutos, recesso.